Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Vivian, sou psicóloga e hoje a gente vai responder mais algumas perguntas que deixaram para nós aqui nas caixinhas, nos comentários. Se você tiver interesse, se tiver alguma dúvida e estiver sofrendo com alguma questão psicológica aí, manda para a gente que a gente tenta responder, tá bom? Então a pergunta é a seguinte: tenho muito medo da morte. Isso é depressão? Bah, que pergunta complexa, né? Sim, pode ser que seja depressão. Por quê? Porque a pessoa que está em depressão, principalmente uma depressão profunda, uma depressão severa, ela não está mais aguentando viver, né? Ela não está mais aguentando encarar os problemas dela, encarar a rotina dela, encarar aquilo que todo dia ela tem que fazer. Então, inconscientemente ou mesmo conscientemente, ela até deseja morrer, mas isso não significa que ela não tenha medo de morrer, né? Porque afinal de contas ninguém de nós sabe, né? Eu pelo menos não tenho certeza como é que vai ser depois da morte, né? Então, até porque existem religiões, por exemplo, que dizem que quem se suicida vai para o inferno, por exemplo, né? Então, como que eu vou é, tirar essa dor de dentro de mim? Quero me matar, mas aí vou pro inferno, então acaba tendo esse medo de morrer e acaba ficando às vezes um pouco noiado, um pouco é, é, com muitos pensamentos, fica muito concentrado, muito fixado nesse tipo de pensamento. E aí é isso que sai às vezes pela boca, né? É isso que a pessoa se expressa, tenho medo de morrer, mas na verdade pode estar refletindo uma depressão, pode estar refletindo uma depressão sim. O pânico, o transtorno de pânico, ele é muito, também tem sintomas parecidos com esse. Então, geralmente quem sofre de crise de pânico tem medo, tem muito medo e geralmente medo da morte. Mas a pessoa que tem pânico, geralmente, não sempre, está um pouco mais associada à ansiedade. Então, pode ser que a pessoa também tenha medo de morrer, mas na verdade esteja sofrendo de uma crise de pânico ou mesmo de uma ansiedade generalizada, né? Ela é uma pessoa ansiosa, ela tem uma personalidade ansiosa e de repente por algum motivo, né, tá tendo que entregar o TCC, tá mudando de trabalho, tá separando do marido, tá, enfim, vai ter um filho, não sei. Então é uma carga muito grande de estresse, de adrenalina, de ansiedade, né, muito medo, e aí vem essa sensação, medo de morrer. Então, às vezes, ela pode expressar como medo de morrer e, na verdade, ser uma das características do pânico. Mas o pânico também envolve sintomas físicos, tá? Então, tanto na crise de ansiedade quanto na crise de pânico, a pessoa geralmente sente muita taquicardia, aperto no peito, sensação de sufocamento, sensação de esmagamento, tremores, desespero, a pessoa chora, a pessoa pode até desmaiar. Eu tive crise de ansiedade uma vez e lá no hospital, consultando já com o médico, eu comecei a me contorcer e meus dedos ficaram travados numa posição fechadinha assim, e a sequência seria uma convulsão, né? Então, tem pessoas que sentem sintomas de despersonalização, que parece que ela está flutuando, parece que ela está vendo tudo de cima, né? Então, a crise de ansiedade, a crise de pânico, ela tem muitos sinais corporais. Já a depressão tem sinais corporais bem distintos, né? Um pouco diferentes desses, porque a depressão, ela se caracteriza pela avolia, pela melancolia. Se bem que nas crianças e até mesmo em alguns adultos, principalmente crianças e adolescentes, ela pode se manifestar com a agressividade, com a irritabilidade. Então, às vezes, a pessoa fica agressiva, fica irritada, fica faca na bota, né? Dando coice na sombra. Então, ela pode estar com depressão e às vezes a gente a pessoa não percebe, né? O leigo não percebe que é depressão por causa disso. Mas os sinais corporais do depressivo são um pouco diferentes, porque ele fica mais é, apático, ele fica mais letárgico, né? Ele fica mais se arrastando. Então, numa depressão grave, severa, onde de repente ele já está com ideação suicida, né? Pensando em alguma coisa assim, ele de repente não consegue levantar da cama,
ele não vai mais nas atividades prazerosas sociais que ele ia antes. Se ele gostava de jogar bola, de repente ele não vai mais. Se ele gostava de ir caminhar no parque, ele já não vai mais. Ele gosta de ficar muito sozinho, né? Muito no quarto, não quer levantar para nada. Se tiver alguma coisa que ele possa escapar, ele não vai, né? Às vezes ele consegue ir trabalhar porque ainda tem um senso de responsabilidade, de repente não tem alguém que ajude nesse sentido, né? De pagar as contas. Mas se além disso, além do trabalho, ele não vai. Né? Então, os sintomas corporais vocês podem perceber que são bem diferentes um do outro. Mas, especificamente, o medo de morrer pode se dar tanto num transtorno de depressão quanto num transtorno de ansiedade. E aqui eu tô falando, gente, de sintomas que não necessariamente caracterizem um transtorno, tá? Porque assim, a gente não precisa esperar um transtorno estar instalado, eu ter um diagnóstico de depressão, de ansiedade, enfim, para começar um tratamento, para começar uma terapia, por exemplo. Né? Você não precisa estar no fundo de uma cama, no fundo do poço, para procurar ajuda. Muito pelo contrário. Quanto antes você procurar ajuda, mais a gente consegue resolver com rapidez, né? Então, se você já sente, né, eventualmente, medo de morrer, se você sente eventualmente, não vou, não quero, de repente a vida inteira jogou vôlei, sei lá, adorava, mas daqui a pouco não quer mais ir, né? Até você se estranha, nossa, eu sempre gostei, mas agora, nossa, não quero mais, quero ficar aqui assistindo no Netflix, comendo brigadeiro. Pode ser que a gente esteja caminhando para um transtorno depressivo. E aí, antes disso, né, você se perceba, se conheça, valide os teus sentimentos, não se julgue, né, e procure ajuda, ok? Respondido? Gente, qualquer coisa, manda aí nos comentários que a gente volta a responder, volta a falar sobre isso, tá? Um abraço.